vamos cantar, abrindo mais o nosso coração, louvando a Deus. Nós pedimos o Espírito Santo. Nosso coração está cheio do Espírito Santo. Eu creio nisso, você crê? Que aquilo que nós cantamos e rezamos agorinha há pouco aconteceu, se tornou realidade, está em nós. Essa experiência do derramamento do Espírito Santo. Então, com seu coração cheio do Espírito Santo, cante. Louva a Deus. Prepara seu coração. Louva a Deus. Preparemos o nosso coração E ao Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer em nós agora, em mim, em primeiro lugar, louva a Deus. e em você. Então canta bonito. Louva. Louva a Deus. Expande o coração, dilata o coração Senhor pelo louvor. de quem as bênçãos Do começo, bem bonito. Louva a Deus. Louva a Deus. Canta isso. Louva a Deus. E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração forte, Se o coração canta isso. Solta. Águas vivas. águas vivas do interior irão fluir. Pode ser melhor. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Senhor, a graça que eu te peço agora é de ser tocado, transformado por Ti. Senhor Deus de amor, Deus Pai de misericórdia, Senhor Jesus, Senhor Deus Salvador, Senhor Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que a igreja celebra hoje, toca o profundo do meu coração, para que coisas novas surjam na minha vida, para que coisas novas brotem do fundo do meu coração. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Enquanto você pega, deixa eu dizer para você quem sou eu. Eu me chamo Gilson Paixão. Eu sou membro missionário da comunidade Água Viva. Sou casado com a Andréia, que também é missionária dessa comunidade. Temos 4 filhos. E profissionalmente eu atuo como terapeuta de família e de casais, né? Sempre dentro dessa linha de estar ajudando as pessoas a terem uma vida melhor, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, seja no campo físico, assim dizendo. E nós estamos num retiro que tem o nome Combatendo a Ansiedade e o Estresse. Então, toda a nossa temática, tudo que nós estamos trabalhando aqui, rezando, pregando, ministrando, tem essa tônica de pedir ao Senhor que haja em nós, que vivemos muitas vezes essas realidades de aflições. E agora o Senhor traz para nós aqui um antídoto, uma graça, que se nós colocarmos em prática, se nós vivenciarmos isso aqui a partir de agora, muita coisa vai mudar, muita coisa vai tomar rumos diferentes na nossa vida. Nós que vivemos nessa situação de estresse, de angústia, de aflição, de desespero, de medo, de incerteza, muita coisa. Aqui, Paulo já nos convida a darmos
testemunhos de homens e mulheres autocontrolados, equilibrados, moderados pela ação do Espírito, pela graça de Deus. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela ação, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Interessante que ele diz, ele coloca um mandamento, ele faz um pedido imperativo e dá uma solução para a gente cumprir aquilo. Ele dá uma ordem: não vos preocupeis com nada. Nada de angústia, nada de inquietação, nada de ansiedade. Mas você não vai ficar parado. Eu não vou me preocupar, eu não vou me angustiar. Não, tem o que fazer, nós vamos nos posicionar. Oração, súplica, ação de graças. Então, portanto, se fizermos isso, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, ou seja, a paz de Deus, ela não é compreensível no nosso raciocínio humano, no nosso intelecto, ela transcende, ela ultrapassa. A paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Continuando o versículo 8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, Paulo, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ok, nós já conceituamos, nós já deixamos assim bem entendido, bem claro, conceitos de ansiedade, de estresse, diante das colocações que foram vividas ontem. Mas eu tive a curiosidade de descobrir qual que era a origem mesmo da palavra ansiedade. Vou até reforçar o que já foi falado antes. A palavra ansiedade, ela é uma palavra que deriva do grego. E ela significa, o sentido da palavra ansiedade é estrangular, sufocar, oprimir. Então, essa é a origem, esse é o significado, né, original da palavra ansiedade. Então, traduzindo, quando quando eu sou tomado pela ansiedade, quando eu me vejo ansioso, ansiosa com alguma situação, porque a gente tem que entender que existe ansiedade enquanto algo normal, que muitas vezes é até saudável, mas existe aquela ansiedade patológica, que já precisa de um tratamento, já precisa de um acompanhamento profissional. Então, a gente, né, eu lembro que a Kátia falou isso ontem. Eu estou ansioso por aquele churrasco que vai estar celebrando uma festa. Eu estou ansioso pelo meu presente que vai chegar. Tudo bem. Mas a partir do momento que aquilo se torna um vício, que aquilo começa a me fazer mal, a partir do momento que a minha ansiedade chega nisso de estrangular, eu me sinto estrangulado interiormente, eu me sinto sufocada, é um sentimento de opressão que vem sobre mim, mas a ansiedade, ela é isso, isso é o conceito de ansiedade. E meu irmão, minha irmã, Deus quer tirar isso de nós. Porque Deus nos criou para a gente viver vida com V maiúsculo, com alegria, com realização. Deus não
não quer seus filhos vivendo com sentimento, se sentindo estrangulados. Deus não quer ver você vivendo sufocado, sufocada, diante de tanta coisa que está acontecendo com você, diante de situações que você está enfrentando. Deus não quer você oprimido, oprimida. Por isso que você está aí, diante das câmeras agora, diante da sua televisão. Nós diante das câmeras e você diante da televisão, vivenciando isso aqui. E a palavra estresse, né, o estresse, né, começou a ser estudado por um pesquisador lá da Hungria, nos anos de 1930, 35. Interessante que ele dividiu o estresse em 3 fases sucessivas. Esse pesquisador, ele trouxe para a ciência um dado muito interessante. Ele disse que o estresse, ele acontece em 3 etapas. Primeiro, o seu corpo dá um alarme, que tem algo acontecendo de anormal com você, na sua fisiologia, no seu emocional. E claro, a gente pode extrapolar para o espiritual, né? Enquanto cristãos, pessoas de fé, que acreditamos que nós temos alma. Depois o seu corpo entra no segundo estágio, que é a resistência. Primeiro o alarme, depois seu corpo tenta resistir àquele estresse. E, gente, são processos automáticos, segundo esse pesquisador. Vai acontecendo. Primeiro o alerta, depois a resistência, o seu corpo tenta resistir àquela condição de estresse que está sendo imposta externamente por qualquer situação, até que chega um ponto... E aí, por isso que se chama estresse, em que seu corpo entra num terceiro estágio, que é esgotamento. Você cai num esgotamento que sozinho, muitas vezes, você não dá conta. Nós precisamos ter essa atenção e ter esse autoconhecimento. O estresse, ele não vem de uma vez como uma onda. O seu corpo te avisa. Alerta, resistência e não deixar chegar no esgotamento. E quanta gente chegando nesse nível de esgotamento. Um casamento mal sucedido, filhos com problema, questão financeira, questão de crise espiritual, problema de relacionamento, problema profissional. E interessante agora que se a gente estudar essa carta de São Paulo, essa de Filipenses especificamente, ela tem essa palavra, essa carta, ela tem um quê muito especial para a gente, que buscamos conhecer a palavra de Deus. Você vai entender por quê. São Paulo começa o capítulo 4 dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele enfatiza, alegrai-vos. Depois, repito, alegrai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. E se nós voltarmos aqui um pouquinho, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vocês. Se formos lá em Filipenses 2, 17 a 18, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. E se nós formos em Filipenses 3, 1, versículo 1, no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Estudiosos, exegetas definem essa carta de Paulo como a carta da alegria. Ela foi batizada como a carta da alegria. E ainda eu trago um dado aqui, numérico para nós. A palavra alegrai-vos, né, do grego kairete, kairete, alegrar-se. Essa palavra, ela é usada por 74 vezes no Novo Testamento. 74 vezes você encontra essa palavra alegria em todo o Novo Testamento. 29 vezes você encontra a palavra alegria nas cartas de São Paulo. 29. Desses 74,
29 nas cartas de Paulo. E 9 vezes na carta aos Filipenses. Então, por isso que ela é a carta da alegria. E agora nos vem a pergunta, mas para que falar em tudo isso? Não é mais fácil falar direto? Vamos viver alegria? Não, nós temos que ter profundidade, para que isso não se torne uma onda de emoção, para que isso não se torne para mim e para você um momento bacana de formação, de uma pregação e depois passe. Não, nós temos que firmar isso, nós temos que enraizar esse conceito e entender com profundidade o que Deus quer falar com a gente aqui agora. O que Deus quer para nós é algo para ser eterno, é algo para ser constante. Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Então eu não posso ficar aqui falando para você, fica alegre, não, isso é muito fácil. Nós temos que entender qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus em me sentar no sofá agora, domingo de manhã, e dizer para mim, alegrai-vos no Senhor. Gente, olha só, Paulo aqui estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo estava, ou ele poderia estar com uma das mãos acorrentadas, ou os pés, mas no mínimo havia um guarda do lado de Paulo. Paulo estava numa condição muito desconfortável quando ele escreveu essa carta, e recomendando várias vezes aqui a alegria aos seus amados, aos seus discípulos. E aí nós já podemos... Um homem privado de liberdade, um homem privado de conforto, de viver uma vida livre, está tão incisivo, ser tão insistente para essa comunidade de Filipos, nós que estamos livres, nós que estamos na nossa casa, nós que estamos no nosso carro confortável, no ar-condicionado, nós que temos a nossa vida, independente do nosso padrão de vida, mas a gente está livre para ir e vir, ele insistindo em alegria. Que alegria é essa que esse homem continua mantendo dentro de si, ainda que toda a sua realidade conspira contra ele ficar feliz e alegre? Eu preciso fazer esse questionamento. Como pode alguém que sofre, alguém que sente dor no corpo, alguém que é violentado, alguém que é agredido, alguém que é desonrado, como Paulo estava sendo naquelas prisões, manter alegria no coração? Que loucura é essa? Que doideira. Será que Paulo pirou o cabeção, como o jovem gosta de dizer? Mas não. O povo de Filipos, aquela comunidade já estava começando a experimentar as perseguições aos cristãos. Eles já estavam visualizando atrocidades, já estavam visualizando até cristãos sendo mortos por se declararem cristãos. A coisa não estava bonita lá naquela comunidade. E Paulo percebeu que ele precisava sustentar aquele povo, espiritualmente falando, incentivando eles, treinando eles, dando eles a entender que era preciso viver na alegria. O que era essa alegria? E por isso que ele diz sempre, porque as perseguições iriam aumentar. Paulo era um homem que tinha visão das realidades que viriam. Paulo era um homem que fazia uma leitura fácil das realidades daquele momento, da sociedade, da época. Então Paulo dizia, alegrai-vos no Senhor. Depois ele enfatizava, alegrai-vos, insisto, porque Paulo já via lá na frente que a coisa ia ficar pior do que estava naquele momento. E aí, gente, ele colocava isso como um antídoto contra a ansiedade, um antídoto contra o estresse, o vazio da vida. Ele colocava ação de graças. Porque uma pessoa que vive na ação de graças, se eu busco forças dentro de mim, porque muitas vezes a gente tem que buscar forças, tem que cavar fundo diante da realidade que a gente se encontra, para achar motivos para louvar, para agradecer. Mas quando a gente chega nesse nível, quando a gente consegue arrumar, né, um pouco dessa força e louva, a nossa alma, ela se abre automaticamente para o que Deus tem para dar a mais do que Ele já deu. Quando eu louvo, minha alma se abre para que eu receba de Deus aquilo a mais que Ele tem para
me dá. Então, eu volto lá. O que fazia, então? Por que eu não posso ficar aqui só dizendo alegrai-vos? Porque, olha só. Porque a alegria, ela é um fruto do Espírito. Presta atenção agora. Agora eu preciso muito da sua atenção. A alegria, ela é um fruto do Espírito. E se ela é um fruto do Espírito, é algo espiritual. Eu não vou ao supermercado, eu não vou a uma farmácia e compro tantas gramas de alegria, tantos litros de alegria. Eu não vou a qualquer pessoa e vou comprar alegria. Alegria é algo espiritual. E uma vez que é um fruto do Espírito, ela é subproduto do meu desenvolvimento espiritual. Então, a alegria é algo que vai sendo conquistado pela minha caminhada espiritual, à medida que eu vou progredindo espiritualmente, à medida que eu vou me desenvolvendo espiritualmente, à medida que eu vou criando em mim algo que se chama maturidade espiritual, a alegria, ela vai sendo produzida, ela vai sendo firmada em mim, de forma que se torna, né, o dom da alegria, de forma que ela fica em mim de uma forma que nenhuma circunstância externa, por mais trágica, por mais dolorida, por mais chorosa que ela possa ser, ela não vai tirar de mim essa alegria, porque essa alegria não foi um pacote que alguém me deu, não foi uma oração que alguém fez para mim, opa, já estou com dom de alegria. Não, é algo, repito, é um subproduto do meu desenvolvimento espiritual que passa a me acompanhar. Então eu estou te respondendo agora, porque Paulo, né, na situação que ele se encontrava, ele continuava alegre e ainda dando com alegria suficiente para passar para o povo. Ele não estava olhando as circunstâncias, e nenhuma circunstância foi suficiente para tirar de Paulo a alegria, porque a alegria de Paulo era fruto da sua experiência com Deus, era fruto do seu desenvolvimento, do seu crescimento espiritual, desde a sua conversão em Damasco até o fim da sua vida. Então, Deus está me chamando agora, eu, Gilson Paixão, missionário da comunidade Água Viva, um homem que trabalha com terapia de casais, de família, está me chamando a quê? A não dar um passo apenas em tomar uma decisão, de me posicionar e dizer, vou ficar alegre, vou ficar alegre. Não, Deus está me chamando a um desenvolvimento espiritual, a um aprofundamento nele, pela palavra, por tudo aquilo que o sagrado da Igreja Católica traz para nós, né? A Eucaristia, as orações, a súplica, o louvor, a intimidade. Deus está me chamando a ir muito mais além do que tomar posse da alegria, mas a mergulhar num regozijo, a colher o fruto, a alegria, pelo desenvolvimento espiritual, pelo meu crescimento espiritual. É isso que Deus chama a mim e a você hoje. Então, quando você lê na Bíblia, alegrai-vos sempre no Senhor, isso é muito mais do que isso que nós estamos lendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é fruto daquilo que a gente vai construir com o tempo. E, infelizmente, nós caímos na ansiedade com facilidade. Infelizmente, a ansiedade, o estresse tem batido em muitas portas. Porque as pessoas estão achando que as coisas acontecem por mágica. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou criticando você, ou acusando você, ou julgando você que precisa de um medicamento. Já deixei claro que existem, sim, a ansiedade patológica, o estresse que precisa. Você já entendeu, né? Mas nós não podemos ficar vendo uma mudança de vida, uma vida de louvor, de ação de graças, assim, como se fosse um vento que passa, como mágica, mas isso são a alegria, o louvor são subprodutos da nossa vida espiritual. E essa palavra também ela é muito importante porque de todas
todas as palavras bíblicas, de todos os capítulos da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Essa carta, esse capítulo 4 de São Paulo, podemos abrir a carta. É a porção da Sagrada Escritura que mais fala da psique humana. Essa carta, ela é altamente psicológica, ela é altamente terapêutica, e eu vou te provar. Primeiro, quando Paulo fala em alegria, se nós observarmos do versículo 1, depois pularmos para o versículo 2 e chegarmos no versículo 4, nós vamos perceber 3 aspectos. No versículo 1 diz: em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós. Aqui, Paulo tem uma preocupação em firmar no coração da comunidade a sua aliança com Deus, a sua decisão de ter uma vida com Deus. A preocupação de Paulo ali é a comunidade com Deus, é eu com Deus, a minha decisão de seguir a Deus, a minha decisão de mudar de vida, a minha decisão de ser íntimo de Deus, íntima de Deus, de mudar os rumos da minha vida. De não ficar na superficialidade da fé, não ficar na superficialidade cristã, mas firmados em Deus. Então, o primeiro aspecto é a preocupação da aliança do povo com Deus, da comunidade com Deus. Depois, no versículo 2, ele diz: eu exorto a Evódia e a Sintique a serem unânimes no Senhor. Aqui, o segundo aspecto, aqui Paulo está preocupado com a comunhão da igreja. Aqui ele chama a atenção da atenção que a comunidade de Filipos precisa ter com a igreja, comunhão com a igreja. Primeiro, entre eles com Deus, a comunidade com Deus. Depois, a comunhão da igreja. E a partir do versículo 4, muda toda a tônica da palavra de Paulo, desse trecho, desse capítulo. Ele vai para o outro lado. Aqui, o terceiro aspecto, Paulo está preocupado em as pessoas ficarem bem consigo mesmas. Eu estar em harmonia comigo mesmo, eu estar bem comigo mesmo, e ele dá o único remédio, o único antídoto, para que o povo não ficasse ansioso, para que o povo não caísse em angústia, em desespero, em medo, em pavor. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Aqui Paulo está dizendo: eu estou preocupado agora com você, com o seu equilíbrio emocional, espiritual e físico. Eu estou querendo que você fique bem com você, então eu estou te exortando: alegrai-vos sempre no Senhor. Gente, você sabe qual que é o conceito de alegria? Eu fui lá no dicionário pegar. A palavra alegria é qualidade ou estado de quem tem prazer de viver, de quem denota jovialidade. Então, uma pessoa alegre é uma pessoa que tem prazer em viver. Uma pessoa que tem jovialidade. Você pode estar com 100 anos, mas você é jovem. Você vive a jovialidade do espírito, da vida. Você é alegre. Você quer viver, você quer ir para frente, você quer caminhar. Você vê que tem ponte, que tem estrada para caminhar. E ainda, aprofundando mais no conceito de alegria, alegria é aquilo que tem ou em que há alegria. Ou em que há alegria. Que tem ou em que há alegria. Ou que a inspira. O conceito de alegria inclui quem inspira. É aquilo, olha só, vou ler de novo. Que tem, em que há alegria, ou que a inspira. Paulo mostra aqui que ele inspirava alegria à comunidade. Meu irmão, o que Deus quer fazer em nós aqui, já está fazendo, né? Com certeza.
desde ontem, é que a gente não só solidifique, firme dentro de nós com maturidade, a alegria, que a gente desenvolva esse subproduto da nossa vida espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, de uma forma tal que a gente inspire o outro. E você? Tem inspirado alegria no coração das pessoas que estão à sua volta? Ou tem sido um muro de lamentações? Às vezes a gente precisa se fazer essa pergunta. Eu tenho sido inspiração de alegria para o outro? A minha fala, meu semblante, meus pensamentos, minha postura, minha compostura, meu comportamento. Eu tenho sido inspiração de alegria, de motivação, de disposição, de luta, de acreditar, de avançar? Ou as pessoas, quando olham para mim, se lembram lá daquele muro de lamentações que tem lá em Israel, naquela região, naquele murão das lamentações? Se você está respondendo agora, eu tenho sido um muro de lamentações. Então você vai pegar uma marreta agora, a marreta da alegria. Você vai descer a marreta nesse muro e vai jogar esse no chão em nome de Jesus. Então você passa a mão na marreta do Espírito, da oração, da ação de graças. Interessante que Paulo fala, oração, súplica e ação de graças. Gente, nós precisamos entender também algo aqui que é muito importante. Deixa eu botar aqui, que é o seguinte. Existe uma diferença entre louvar, reverenciar e agradecer. É interessante nós pontuarmos isso, porque isso até nos direciona melhor na nossa relação com Deus. Louvar, se a gente for olhar lá no dicionário, significa exaltar, glorificar, elevar. Reverenciar é quando eu reconheço, eu reverencio a Deus, eu reconheço quem Ele é, o que Ele é. Eu reverencio Deus. E quando eu agradeço, agradecer é você agradecer. A palavra agradecer é agradecer, gratidão, externar gratidão por aquilo que fizeram por você. Quando eu digo, Senhor, eu te louvo, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu te louvo pela tua grandeza. Quando eu louvo a Deus, eu estou reconhecendo a grandeza dEle. Quem Ele é? Ele é Deus. Eu te louvo pela tua grandeza, pelo poder do teu nome, pela tua majestade, pelo que o Senhor é, meu Deus. E a reverência, a adoração é, quem é Ele? É Deus. É Deus, é soberano. E quando eu agradeço, Senhor, eu te agradeço pela cura dessa dor de cabeça, pela cura da minha ansiedade. Senhor, eu te agradeço pela faculdade do meu filho. Senhor, eu te agradeço pelo meu casamento. Agradecimentos por essa carona que apareceu, por esse dinheiro que surgiu da minha conta, do meu plano, da minha previdência, que eu pude pagar minhas dívidas. Eu estou agradecendo a Deus pela ação dEle na minha vida. Mas hoje Paulo, ele nos convida a alegrarmos, mas manter essa alegria. E aqui, gente, a palavra diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações. A paz de Deus, ela não pode ser imposta, mas é uma paz que pertence a todos aqueles que se abrem a Deus em ação de graças e súplica. Ou seja, nós estamos falando de coisas automáticas. Quando eu me coloco a agradecer, quando eu me coloco a louvar, quando eu reverencio a Deus, automaticamente acontece um processo de entrada da paz, da manutenção da paz em mim, que harmoniza o meu coração, que harmoniza a minha mente, que me acalma, que me tranquiliza.
A paz, então, ela não é imposta, mas ela acontece pela minha abertura de coração em agradecer, em louvar. Porque, gente, quando eu louvo a Deus, algo acontece. Deus não precisa do nosso louvor, mas quando a gente louva, algo acontece. Não cai no vazio. Se eu louvar, então, pela minha dor de cabeça, não estou dizendo que você vai ser curado, mas o seu louvor pela sua dor de cabeça, o seu agradecimento. Senhor, eu te agradeço por eu estar com dor de cabeça. Eu te louvo porque o Senhor é Deus, o Senhor permitiu que toda essa situação acontecesse na minha vida. Independente das circunstâncias pela qual estou louvando, algo acontece. Segundo o desígnio de Deus, não é barganha. Eu louvo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele me dá, pelo que Ele faz. Eu não estou preocupado aqui e nem exigindo nada dEle, não é barganha. Eu louvo. E Deus faz o que Ele quer, mas Deus gosta de ver a gente louvando Ele. E lá em Tessalonicenses, você não precisa pegar, mas lá em 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim: ficai sempre alegres. Olha só, Paulo de novo lá com o povo de Tessalônica, outra comunidade. Ficai sempre alegres, orai sem cessar. Sempre Paulo fala, que ele fala da alegria, ele vem acoplado: reze, louve, bendiga o Senhor. Lembra lá? Subproduto do meu desenvolvimento e crescimento espiritual. Não tem como viver alegria se não tiver oração, se não tiver súplica, se não tiver adoração, se não tiver louvor, se não tiver ação de graças. Não se encontra alegria em pacote de supermercado. E está aqui, ó. Em todas as circunstâncias dai graças. Em todas. Acabei de falar aqui. Sejam circunstâncias ruins, sofridas. Sejam circunstâncias boas. Mas você está maluco? Não. Paulo está dizendo em todas, ele não abre exceção. Ele não está dizendo aqui na palavra, só nas circunstâncias boas, só se você estiver bem de saúde, só se o seu casamento estiver tudo certo, só se os seus filhos estiverem todo mundo ajustadinho, só se você estiver financeiramente muito bem, profissionalmente muito bem, espiritualmente, só assim. Não, em todas as circunstâncias, esteja você chorando, esteja você deitado, caído no chão, esteja você de pé, não interessa. Orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias. Sabe por que Paulo fala isso? Porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Gilson, qual é a vontade de Deus para mim? Que eu o louve, que eu o honre, que eu o reverencie em todas as circunstâncias. Eu posso estar passando fome, a dor pode estar lancinante no meu corpo, eu posso estar num beco sem saída, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. E aquele que permanece na vontade de Deus, aquela que permanece na vontade de Deus, prospera, avança, ainda que esteja uma parede na sua frente, porque esta é a vontade de Deus. Mas isso não é alienação? Não. Eu não estou alienado, eu não estou aquém, eu não estou fora da minha realidade. Não, isso não é um alucinógeno. Não, isso é viver na vontade de Deus. Maturidade espiritual, maturidade de uma vida de fé com Deus. Eu louvar. Não é alienar, é louvar por tudo. E a vida melhora. E aí, gente, há algo aqui importante também, dentro até de 1 Tessalonicenses 5,16. Qual é a vontade de Deus então para nós? Santo Inácio diz que nós somos criados para louvar a Deus, honrar a Deus, reverenciar a Deus, glorificar o nome dEle com a nossa vida. Santo Inácio ensina isso. Nós somos chamados a glorificar a Deus, a inspirar a alegria de Deus, a glória de Deus com a nossa vida. E aí, gente, olha só. Mas aí, eu vou te ajudar mais ainda. Que eu ajudo você, ajudo eu também. Falando do que eu vou falar agora. Olha só. Quem é Deus? Quem
é Deus. Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É o Criador de todas as coisas. Deus também é o único. Dentre tudo que possa te dar alegria, dentre tudo que possa trazer felicidade ao seu coração, Deus é o único que pode de fato te dar uma alegria que circunstância externa ou interna nenhuma possa abalá-la. Tem um autor que diz que Deus é um bem tão especial que ele classifica Deus como um bem eterno, perfeito e imutável. Ele diz: que bem existe nesse mundo que possa me manter alegre, que possa manter a minha alegria, que possa me manter feliz, apesar de tudo que eu possa estar vivendo. Que bem maior pode existir, senão um bem que seja eterno, perfeito e imutável. Vamos fazer umas matemáticas aqui. Olha só. Se a gente entra naqueles sites de astronomia, aquele povo que estuda os planetas, o universo, sabe o que a gente vai perceber lá? Olha só, meu irmão. Olha só, minha irmã. Olha se isso já não é motivo de nós louvarmos a Deus pelo resto dos nossos dias. Olha só. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. E eu fui buscar informação disso aqui. O Sol está a 8 minutos luz da Terra. Isso significa que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Beleza. Se o homem tentar chegar ao Sol na velocidade humana, que o homem possa conseguir voar, né, na velocidade máxima que um homem conseguiria voar, se o homem tentasse chegar até o Sol, ele demoraria, porque aqui fala que esses 150 milhões de quilômetros de distância entre o Sol e a Terra, daria 4 anos se o homem viajasse na velocidade da luz. Se ele viajasse na velocidade da luz, ele gastaria 4 anos para voar da Terra até o Sol. Mas isso é impossível. Mas na velocidade humana, o homem demoraria milhares e milhares de anos para chegar na estrela mais próxima da Terra, que no caso é o Sol. Eu quero que você pense comigo o seguinte: imagine você o vazio, o nada que tem entre a Terra e o Sol. O espaço vazio que existe entre a Terra e o Sol. O tamanho disso. Eu continuo. Na nossa galáxia, existem 100 bilhões em média de estrelas. 100 bilhões. E no universo existem 100 bilhões de galáxias. Tem como medir isso? Se você está impressionado com o tamanho do universo, imagine então que Deus te criou todas as coisas, que criou essas 100 bilhões de galáxias, Deus que criou o universo, Deus que criou essas 100 bilhões de estrelas. Não é isso que tem que nos impressionar. Não é isso que tem que nos impactar, não é isso que tem que nos deixar atordoados, de boca aberta. Não. É o fato de que esse Deus pensa em mim. Ele pensa em você. Isso sim tem que nos deixar tontos
nocauteados de tanta grandeza. Saber que esse Deus que é dono disso tudo, que criou isso tudo, é maior do que isso, infinitamente maior do que isso tudo, pensa em mim. Mas não para aí. Ele não só pensa, Ele me ama. Meu irmão, minha irmã, o Deus criador de todo o universo, Ele não só pensa em mim, não só pensa em você, meu irmão, minha irmã, mas Ele te ama, e ainda eu vou além, eu não vou parar aqui em pensar em você, em pensar em mim, em amar você, em me amar. Ele precisa de nós. Olha que loucura! Um Deus que cria um universo, querer precisar de mim. Lembra de Jesus lá com a samaritana? Dá-me de beber, eu estou com sede, dá-me de beber. Tem lógica você abrir a Bíblia e ler lá um Deus que tem ciúme dos seus filhos, um Deus enciumado, um Deus que é amor, Ele tem sede do nosso amor. É isso que tem que impactar os astrônomos, é isso que tem que impactar os cientistas, é isso que tem que impactar a mim e a você que cremos em Deus. Sim, é demais eu imaginar o tamanho do universo, mas o que tem que nos impactar é saber que esse Deus que fez isso tudo, Ele pensa em mim, agora Ele está pensando em mim e você, agora Ele está amando você e eu, agora Ele está pedindo a mim e a você, dá-me de beber. Como eu posso saciar meu Deus? Me alegrando nele, louvando, bendizendo o nome dele, dizendo: Senhor, nossa, o que é? Eu não estou assim, dizendo para você minimizar. E eu não estou diminuindo, pelo amor de Deus, eu não estou desprezando a sua dor. Eu não estou dizendo que a sua ansiedade é nada. Eu não estou dizendo aqui que o seu estresse, esse momento de estresse que você está. Não, eu não posso nem me aventurar a isso, porque quem sou eu para me colocar no seu lugar? Eu não tenho esse poder de me colocar no seu lugar e sentir 100% do que você está sentindo. É até errado alguém dizer: eu entendo você. Não, você mais ou menos compreende. Mas deixa eu te falar. Quando a ansiedade começar a crescer dentro de você, quando o estresse começar a crescer, quando a raiva, as emoções se descontrolarem, tira os olhos daquilo que é menor do que a grandeza de Deus e olhe para aquilo que é maior. Lembra que tem um Deus que está pensando em você. Lembra que tem um Deus que te ama. Lembra que tem um Deus que te busca, que depende de você. É um milagre, é um mistério da fé. Ele quer precisar de nós. Então não vamos colocar aquilo que as nossas misérias, os nossos sofrimentos, num lugar que eles não merecem. Tem que estar abaixo da graça, do poder e do louvor a Deus, porque gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de tudo que eu coloquei, das galáxias e tal, o que é o homem no universo? Um micro-organismo visível só a um microscópio ultra potente. Você imagina, diante de todo esse tamanho, o que somos nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, diante de tudo que Ele criou do universo? Um ser que só é visível ao microscópio de altíssima resolução. Então repete comigo: obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Eu te louvo pela tua grandeza, pelo que o Senhor é. Já faço isso agora, Senhor. Obrigado, meu Deus. E aí a gente entende por que a gente precisa louvar. Deixa eu contar um testemunho aqui. Muitos devem ter ouvido falar, ou conheceram, ou conhecem os livros, a história do padre Gabriele Amorth. Ele faleceu há pouco tempo, ele era o exorcista número 1 do Vaticano. Era um sacerdote exorcista muito respeitado em Roma. E o padre Gabriele Amorth, ele contou certa vez, veja bem o poder do louvor. Veja bem o poder do louvor, meu irmão, minha irmã. Ele foi chamado para fazer um atendimento de uma pessoa que estava tomada por um espírito diabólico. E
E o padre Gabriel Amorti conta que ele teve muita dificuldade, mas muita dificuldade para libertar aquela pessoa. Deus colocou no coração dele louvor. Vai ser pelo louvor que ela vai ser libertada. O padre foi a um coordenador de um grupo de oração que era próximo da casa onde ele estava fazendo os atendimentos, chamou o coordenador, chamou a equipe de núcleo e disse: olha, eu vou estar fazendo um atendimento tal hora do dia, peço a vocês que se reúnam, o grupo de oração. Parece que eles combinaram o horário do grupo de oração acontecer, do atendimento, e ele pedia: a única coisa que eu peço a vocês, que louvem, que cantem louvores, que engrandeçam o nome de Deus, que louvem, que bendigam a grandeza de Deus, que louvem, cantem músicas de louvor. Ok, fechado. Gente, na mesma hora em que estava acontecendo o momento de louvor, ele começou o processo de libertação. E aquele espírito maligno que estava na mulher começava a gritar: que cânticos são esses? São como chicotes em mim, é como se eu estivesse sendo chicoteado, eu não posso ficar neste lugar. E as pessoas cantando, bendizendo, adorando, louvando o nome de Deus. E o espírito maligno: eu preciso sair porque são como chicotadas que eu estou levando agora. E a libertação aconteceu. Conta um outro fato. Uma mãe foi até um capelão da Marinha, na cidade dela, e foi pedir um atendimento de oração, e contou para ele que a filha dela estava frequentando um cabaré, e ela dançava, ficava dançando lá naquele cabaré, seminua, para agradar os homens que frequentavam aquele lugar. E ela disse que ela estava moída, ela estava destruída por dentro de ver aquela situação e não poder fazer nada. Rezava e não resolvia. O capelão teve uma inspiração de Deus e disse: você já experimentou agradecer a Deus pela sua filha estar nesse lugar? Porque a palavra de Tessalonicenses diz: louvai a Deus, dai graças a Deus em todas as circunstâncias. Ela regalou o olho para o capelão e disse: o senhor está louco? Se eu tiver que louvar alguém, se eu tiver que bendizer alguém, eu vou agradecer ao diabo pela minha filha estar nesse lugar. O senhor acha que eu vou agradecer a Deus por ela estar nesse cabaré? Ele falou: você aceita esse desafio? Ela parou, ela pensou e disse: tudo bem, é loucura, eu não estou entendendo, mas eu aceito. Presta atenção. Eu não entendo, mas eu aceito. E os dois se ajoelharam ali no escritório do capelão e começaram a agradecer a Deus. Senhor, eu te louvo pela tua grandeza, porque o Senhor não permite nada de que a gente não possa tirar um bem. Eu te agradeço, e ela falava assim com dificuldade: eu te agradeço pela minha filha ser uma dançarina de cabaré. Rezaram, fecharam a oração, o atendimento, e a mulher foi embora. Gente, muitas vezes, Deus não quer que a gente entenda as coisas, que a gente aceite e acolha no coração e louve e bendiga o nome dEle. Muitas vezes você não entende muita coisa que está te acontecendo, muitas vezes eu não entendo muitas coisas que estão me acontecendo. Eu não entendo por que eu estou nessa ansiedade, se eu rezo, se eu vou à igreja, se eu me confesso, eu não sei por que eu estou desse jeito, nessa situação. Eu não entendo, mas aceita como uma providência de Deus para que de alguma forma Ele te amadureça, Ele te faça ser mais firme, mais sólido, mais sólida na vida com Ele. Aquela mulher então foi embora. Passado alguns dias, ela entrou em contato com aquele capelão e falou: eu preciso contar para o Senhor o que aconteceu. Ela estava assim, ofegante no telefone: eu preciso contar ao Senhor o que aconteceu. Ele disse: então conta. Naquele mesmo horário, era próximo do início da noite, em que o Senhor estava comigo ali, me atendendo, e nós rezamos juntos pela minha filha. Eu quero dizer para o senhor um fato que aconteceu. Um jovem estava passando pela rua onde estava esse cabaré. Um jovem passando pela rua,
do nada, um jovem de igreja, um jovem de caminhada, entrou naquele cabaré, foi até onde a minha filha estava dançando, a chamou, olhou nos olhos dela e disse: Deus te ama. A filha dela ficou assim estarrecida, porque os homens que ficavam ali à volta eram só piadinhas maldosas, provocativas. E chega um homem, um jovem, e diz para ela: Deus te ama. Ela ficou impactada, ela desce do palco, senta com ele numa mesa e diz: espera aí, quem é você? O que está acontecendo? Por que você falou isso para mim? Homem nenhum disse isso para mim até hoje. Ele disse: eu também não sei te responder por que eu estou fazendo isso. Eu só sei que, num dado momento em que eu passava pela rua, me deu algo dentro de mim que me dizia: entra nesse cabaré, entra nesse cabaré. E eu fiquei assim constrangido, eu entrar num cabaré, mas ele foi tão forte o impulso que ele não se conteve, ele entrou e ficava no meu coração: diga para aquela dançarina que eu a amo. E a moça se derramou ali de choro, de lágrimas diante dele. E ela disse: eu quero essa vida. Eu quero essa vida de Deus. Eu quero uma vida de Deus. E o rapaz rezou por ela ali mesmo. E aquela moça, a partir daquele dia, não mais continuou naquela vida de dançarina de cabaré. E foi no mesmo horário que a mãe estava agradecendo a Deus, dando graças a Deus por aquela situação tão triste que ela estava vivendo. Eu poderia contar outros testemunhos. Eu me lembro que quando a Andréia quebrou o pé, Andréia, quando estava grávida da Miriam, a nossa mais nova, a Miriam tem 8 anos, nós morávamos em Viçosa, eu estava fazendo o meu pós-doutorado em Viçosa, e a Andréia quebrou o pé, foi ao mercado fazer compra, barriga já com 8 meses, torce o pé no pátio do estacionamento do mercado e quebra o tornozelo em 3 partes. Vai para o hospital, tal, aquela confusão, ela está grávida, como é que vai fazer tomografia, radiação, que é a confusão toda, médico reúne para conversar, se pode ou se não pode, a gente ali. Gente, eu conto para vocês o seguinte: eu só louvava a Deus. Eu só agradecia a Deus por aquilo que estava acontecendo. Raquel e Adriana pegam o carro, uma chuva de arrasar mundo. Chega a Raquel e Adriana lá em Viçosa, debaixo de chuva, as duas, para pegar os outros 3, para trazer para cá, para a comunidade, para eu poder cuidar da Andréia com mais calma. Ter tempo de organizar a casa. Eu me lembro que no dia que a Andréia fez a cirurgia, então ela fez a cirurgia, depois de todo o processo que aconteceu, a Andréia terminou a cirurgia uma tarde toda sendo operada, aquela barriga daquele tamanho, a Andréia deitada na cama, e o médico não podia aplicar remédio nenhum para dor, a não ser dipirona, por causa do bebê, da Miriam. Gente, quando o efeito da anestesia passou, pensa numa mulher com aquele barrigão deitado na cama de um hospital, mas gemendo. Ela gemia de dor, e o médico já tinha alertado: olha, segura, minha filha, porque quando passar o efeito da anestesia, a gente não podia aplicar nada mais forte em você por causa do bebê. E eu não podia fazer nada, rezava por ela, mas ficava sentado na cadeira ali: Senhor, muito obrigado. Só agradecia. Só agradecia. E aí, depois daquele pico de dor, de desespero, e eu ali acesão, até amanhecer o dia, ela foi dormindo e, puf, desmontou. Eu teria 2 opções ali: ou entrar em desespero, ficar com raiva de Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Ela está quase ganhando, a Miriam, tal. A gente reza, a gente prega na comunidade, a gente vai à missa, a gente é fiel. Nada. Senhor, muito obrigado. Está tudo certo. E ainda depois teve que adiantar o parto da Miriam, por causa da situação do pé dela, estava muito difícil, enfim. E, gente, eu quero, por último, pegar com vocês uma outra palavra, que vai, assim, fechar para a gente louvar muito a Deus aqui agora.
Está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero fechar com essa palavra maravilhosa, que dá para nós uma grande lição. É um protocolo de como agir diante de momentos de medo, de tensão, de ansiedade, de desespero, de não saber o que fazer. 2 Crônicas 20. A minha tradução está diferente da sua, mas eu vou pegando alguns pontos aqui para a gente preparar o nosso coração para a gente poder rezar. Conta do ataque do exército inimigo ao povo de Israel, que tinha como rei na época Josafá. E Josafá era um rei que temia a Deus, que honrava a Deus. E aí, veja o que diz a palavra. Os moabitas, depois disso, 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos meunitas, vieram lutar contra Josafá. Presta atenção. Informaram isso ao Josafá dessa forma. Olha o exagero. Uma multidão já é um monte, imensa, multidão imensa, marcha contra ti do outro lado do mar, de Edom. Já estão em Assantomar, que é em Gade. Então Josafá recebe uma notícia impactante, e a palavra diz que ele sentiu medo. Josafá sentiu medo. Gente, sabe qual que é a diferença entre o corajoso e o medroso? O corajoso, ele sente medo, mas ele não fica no medo, ele avança. Todo corajoso sente medo, mas ele avança. O medroso paralisa no medo. Ele para. Então, versículo 3. Josafá ficou com medo e se voltou para Yahvé. Olha que interessante. Emoção, medo, ansiedade, angústia. Mas ele se volta, ele corre para Deus. Ele tira os olhos da situação caótica e levanta os olhos em alguém que é maior do que a situação que se criou ali, Deus. O povo de Judá se reuniu para buscar socorro junto de Yahvé. Todas as cidades de Judá acudiram para buscar socorro de Yahvé. Eu quero que você preste atenção agora no versículo 5, na oração que esse homem fez. Durante essa assembleia de Judá e dos habitantes de Jerusalém, no templo de Yahvé, Josafá pôs-se de pé no pátio, postura, colocou-se de pé e exclamou: Yahvé Deus, Yahvé Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Em tua mão estão a força e o poder, e ninguém te pode resistir. Não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojastes os habitantes desta terra? Não adeste à raça de Abraão, a qual amarás para sempre? Relembrando dos feitos passados. Isso é uma pedagogia da alegria. Recordar os feitos passados. Trazer à memória as coisas boas que Deus já fez na nossa vida. Isso firma alegria em nós. Nela, versículo 8. Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o seu nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, punição, peste ou fome, compareceremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo. Do fundo de nossa angústia clamaremos a ti. Tu nos ouvirás e nos salvarás. No seu estresse, nas suas crises de ansiedade, nas suas angústias, você tem clamado a quem? Você tem ido buscar o quê como socorro, como solução para a sua vida? Eis agora, versículo 10, eis agora os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, através dos quais não deixaste Israel passar quando vinha da terra do Egito, de sorte que se afastou deles sem o destruir.
eis que nos pagam, vindo expulsar-nos das posses que nos deste em herança. Ó nosso Deus, versículo 12, ó nosso Deus, não exercerá justiça sobre eles, posto que não temos força diante dessa multidão imensa que nos ataca. Senhor, nós estamos fracos. Senhor, olha a realidade do meu exército, nós estamos fracos. Pode ser que você se sente agora fraco, fraca, abatido, abatida, mas Deus não te desampara, Ele te chama a ficar de pé. Versículo 13, todos os habitantes de Judá se mantinham de pé na presença de Yahvé, junto com suas famílias, suas mulheres e seus filhos. No meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, que era um músico do rei, filho de Zacarias. E aí Deus falou através desse músico. Veja a providência. Deus não escolheu um sacerdote. Deus não levantou um profeta para falar. Deus escolheu um músico. Deus já estava sinalizando: eu quero louvor, eu quero música, eu quero alegria nesse momento. Nada de desespero, nada de ansiedade, nada de angústia, nada de estresse. Por isso eu estou usando a boca de um músico, para que vocês prestem atenção no que eu quero: louvor, alegria, bendição, ação de graças. Deus levantou um músico no meio deles para dizer em profecia: prestai atenção, vós todos de Judá e habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim fala o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa imensa multidão, pois essa guerra não é vossa, mas é minha. Deus sabe o que você está vivendo, porque você é dele. Deus te conhece. A sua guerra, a sua luta não é sua, é de Deus. Não que você vai cruzar seus bracinhos agora e vai ficar sentadinho no sofá esperando ele vir, não. Quando Paulo diz: não vos preocupeis com nada, Paulo não está dizendo que você vai anular suas emoções, que você então não se preocupar significa entrar numa bolha, que eu não vou reagir. Esse não preocupeis de Paulo significa o seguinte: se posicione, tenha postura, fique firme, avance, faça o que tem que fazer, mas na alegria. Não é um não se preocupeis de apatia, de passividade diante da vida, nem emocionalmente falando. E aí Deus diz: não tenha medo, não tereis que combater nessa disputa. Versículo 17, colocai-vos lá, tomai posição e vereis a salvação que Yahvé vos reserva. Judá e Jerusalém, não temas e nem vos apavoreis. Olha aí, o povo estava apavorado, o emocional deles estava tudo descontrolado. Parti amanhã o seu encontro, e Yahvé estará convosco. E sabe o que o Josafá fez? Foram para o combate. Deus falou assim: vocês não vão precisar fazer nada, mas vocês vão lá fazer, se preparem, se armem. Josafá colocou um grupo de músicos à frente do exército. Ele disse: a única coisa que nós vamos fazer é o que Deus mandou, louvar. Nós vamos louvar. Ninguém vai sacar uma espada, nós vamos louvar. E olha o cântico que o povo, que os músicos foram cantando ao encontro do exército inimigo. Celebrai a Yahvé, porque o seu amor é para sempre. Celebrai ao Senhor, porque o seu amor é para sempre. No momento em que entoava os hinos de júbilo e de louvor, Yahvé fez cair no emboscado os amonistas, e todo o exército inimigo acabou sendo derrotado. Eu fiz questão de caminhar com você aqui nessa palavra, mostrar o quê? Não queira enfrentar situações sozinho. Não queira enfrentar situações sozinhos. Deus está com você, Ele conhece. A guerra não é sua. A sua guerra, as suas dores, as suas labutas são de Deus. Você vai ter que enfrentá-las. Nós vamos ter que passar por elas. Nós vamos ter que passar pelo vale de lágrimas, sim. Mas sabendo que não é nossa, que a vitória é garantida, que a cura está a caminho, que a solução está a caminho, como aconteceu com esse povo. E a única coisa que Deus pediu para eles: louvem, louvem, vivam alegria.
Apenas façam isso, se posicionem, fiquem de pé, tomem postura. A palavra diz que o pai, a mãe, os filhos, todo mundo ficou de pé diante de Deus, louvando, agradecendo, proclamando uma vitória que ainda não tinha chegado. Celebrai a Yahvé porque o seu nome é para sempre. Eles já estavam louvando por aquilo que ia acontecer ainda, que era a vitória